Olá a todos. O assunto de hoje é a doutrina reformada da substituição penal. Na aula passada, tratando sobre salvação e sobre especificamente o risco da apostasia, a possibilidade da queda que paira sobre todos os cristãos, eu disse que se há algo que realmente contraria essa possibilidade de apostasia, e que eu acredito que impede algumas pessoas de visualizar essa possibilidade, é a doutrina da substituição penal. Eu acredito que essa doutrina exige uma aula específica. Esse é um tema que está conectado ao anterior, mas que exige uma análise específica. Pois bem, como eu disse na aula anterior, aquilo que impede muitas pessoas de terem uma concepção sacramental adequada é não visualizarem a possibilidade de perda da salvação. Porque se entende que a graça divina é concedida através dos sacramentos, e como as escrituras afirmam e como é algo que foi afirmado pela igreja na patrística em todos os períodos posteriores, não deixamos de visualizar a possibilidade de que alguém perca isso, porque os sacramentos eles são concedidos a todas as pessoas, e diante disso nós sabemos que muitos que recebem os sacramentos podem sim ser condenados. Então nós entendemos que a graça é concedida a pessoas que serão condenadas, e isso mostra a possibilidade de decair da graça, de cair da graça. E o que impede algumas pessoas de visualizarem isso é justamente uma crença convicta de que não há possibilidade de perda da salvação. Se não há possibilidade de perda da salvação, a nossa fé nos sacramentos, a nossa fé na obra de Cristo através dos sacramentos fica bastante mitigada. E eu acredito que o que se conecta a isso é a doutrina da substituição penal. É um dos temas que impede isso. Pois bem, a afirmação da substituição penal leva naturalmente à impossibilidade de perda da salvação, que leva, consequentemente, a atrapalhar qualquer convicção que nós possamos ter sobre o papel salvífico dos sacramentos, o papel dos sacramentos em trazer a nós a graça de Cristo, ou nos comunicar essa graça. Então, eu acredito que tem aí uma cadeia que precisa ser observada. Esse risco de perda da salvação é eliminado pela doutrina da substituição penal. Eu acredito que localizar essa doutrina historicamente nos ajuda a entender como isso acontece. Pois bem, no período da Reforma Protestante, a doutrina da substituição penal surge como uma forma de defender os reformadores das afirmações católicas romanas sobre purgatório, indulgências, do tipo de defesa que era feito na época. No tomismo e em várias linguagens teológicas da época, a morte de Cristo é vista em termos penitenciais. Ela é vista como um tipo de punição assumida pelo próprio Cristo, mas não punição no sentido estrito. Ela é uma punição satisfatória, como algo que o próprio Cristo inflige sobre si mesmo, sem com isso eliminar a satisfação que cada indivíduo presta a Deus. Então Cristo ele teria um papel satisfatório, a obra de Cristo teria um papel satisfatório em satisfazer a justiça divina, e o tomismo usa essa linguagem da justiça divina quando trata da expiação, quando trata da obra de Cristo. A obra do Senhor, a obra de Cristo, do Deus encarnado, cumpriria um papel em satisfazer a justiça divina pelos nossos pecados, no entanto, sem com isso eliminar a satisfação que cada indivíduo deve prestar a Deus. E isso abre, obviamente, a porta para penitências pessoais, para obras superrogatórias realizadas pelos santos em favor de outras pessoas, e abre também espaço para o purgatório, semelhante a uma penitência após a morte. Então, essa penitência purgatorial, essa pena purgatorial, não seria pena num sentido estrito, mas ela seria uma maneira de satisfazer ainda assim a justiça divina. Quando nós lemos a defesa do purgatório de Thomas More, São Thomas More para os católicos romanos, ele fala nesses termos: o purgatório é como um resto de punição, um resto de penitência que a justiça divina não pode simplesmente perdoar.
e que Cristo não teria feito satisfação especificamente por isso. Então, os reformadores como que simplificaram essa doutrina da época, dizendo não, a obra de Cristo satisfaz também por isso, e eliminaram assim a necessidade ou a possibilidade de que aquele que foi coberto pelo sangue de Cristo seja punido. Se Cristo já satisfez plenamente, não apenas em parte, aquilo que o pecado de cada indivíduo demanda, então não há possibilidade de punição. É interessante nós voltarmos um pouco no tempo e lembrarmos que na doutrina de Santo Anselmo, que inspirou também a doutrina tomista, a doutrina da satisfação de Santo Anselmo, a justiça divina, o Deus, né, admite diante do pecado duas possibilidades, ou a pena ou a satisfação. A satisfação não seria uma punição, ela não seria uma pena em sentido estrito. E o tomismo absorve essa linguagem de maneira que a punição dos nossos pecados ela poderia ser substituída por uma satisfação. Cristo realiza essa satisfação e a doutrina da substituição penal une as duas coisas. Não é que a justiça divina admite ou pena ou satisfação. A justiça divina admite apenas punição. Então, de certo modo, a doutrina da substituição penal visualiza a justiça divina como estritamente punitiva, ou como principalmente punitiva. Então, a justiça divina não admite outra possibilidade além da punição. É claro que certos defensores dessa doutrina reformada visualizam outras possibilidades. Deus poderia ter salvado talvez a humanidade de outras maneiras, mas essa é a maneira que a justiça divina estabeleceu as coisas, ou essa é a maneira com que Deus estabeleceu as coisas. Então, essa satisfação que Cristo realizou seria estritamente suficiente por todos os pecados que os homens cometeram, seja todos os homens ou seja alguns homens. Como a gente pode entender que essa doutrina se desenvolveu principalmente no ambiente reformado, essa obra de Cristo não seria a rigor por todos os homens indistintamente, porque essa doutrina da substituição penal, corretamente entendida, leva naturalmente ao calvinismo. Mas o que é que afirma a substituição penal? Na sua forma mais completa, a substituição penal ensina que Cristo sofreu a punição devida aos pecadores, de maneira que eles estão livres da punição dos seus pecados. Não há na doutrina da substituição penal um perdão gratuito. O perdão divino ele é compensado pela morte de Cristo. A ira divina simplesmente é desviada de Cristo, dos homens para Cristo. Então Cristo ele recebe sobre si a ira divina como que habilitando a partir disso o perdão divino de certa maneira. Seja entendido como a única maneira possível de habilitar esse perdão, ou seja, como uma maneira visualizada pela justiça divina. Então, na forma mais completa é isso. E como isso nos leva naturalmente ao calvinismo? Se nós entendemos as afirmações calvinistas de que não há possibilidade de perda da salvação e de que Cristo morreu apenas por algumas pessoas, é fácil entender como isso é decorrente da substituição penal. Não estou dizendo com isso que o calvinismo surgiu a partir da substituição penal e seria uma afirmação por demais radical. Mas existe sim uma simbiose entre a doutrina da substituição penal e o calvinismo como um todo. Então, se Cristo já sofreu a sua punição, não é possível que você seja condenado. Esse é o ponto. Se nós queremos evitar um bis in idem, se Cristo sofreu a sua punição, não há motivo para você ser condenado. Ora, consequentemente, aquele que foi coberto pelo sangue de Cristo, ele não pode ser condenado. Uma vez salvo, salvo para sempre. E se não é possível que você seja condenado, e alguns serão condenados, consequentemente a morte de Cristo é apenas por alguns e não por todos. Somente os eleitos são cobertos com a morte de Cristo. Então, naturalmente, a substituição penal nos conduz, nos leva à doutrina reformada da perseverança dos santos, ou seja, aqueles que foram salvos perseverarão nisso, é impossível que eles sejam condenados. E isso nos leva também, logicamente,
a doutrina da expiação limitada. Cristo morreu apenas por uns e não por toda a humanidade. Então, essa doutrina da substituição penal nos conduz para um tipo de teologia que é bem distinto daquilo que havia no período anterior. Então, incrivelmente, alguns católicos romanos defendem algo parecido com a substituição penal, especialmente aqueles que não têm uma formação teológica muito avantajada. Nós vemos, claro, no período, ao longo do século XX, teólogos católicos romanos que usam uma linguagem semelhante à da substituição penal, mas não há nada exatamente igual entre os católicos romanos. Por exemplo, von Balthasar, ele fala da obra de Cristo como Cristo recebendo sobre si a ira divina, mas ele não usa isso para explicar um mecanismo de perdão divino. Cristo sofre a ira divina, mas como que identificando-se com o sofrimento dos homens e não tanto como uma maneira de habilitar o perdão divino. Ele não usa essa mesma lógica da substituição penal, embora isso seja algo semelhante ou parecido, enfim. Então, mas você encontra entre católicos romanos pessoas que não têm a sutileza de distinguir entre uma pena satisfatória, uma pena em termos penitenciais e uma pena estrita em termos punitivos, em termos jurídicos, em termos criminais. Então, e você encontra católicos romanos com uma linguagem semelhante, com doutrina semelhante, embora isso seja contra aquilo que ensina o catecismo da Igreja Católica em vários pontos. Pois bem, eu escrevi há um tempo atrás, na realidade há vários anos atrás, um texto que eu publiquei em 2017 na internet, chamado 33 Teses contra a Substituição Penal. Você pode encontrar esse texto no meu blog. E eu queria comentar algumas questões aqui que você pode ler, né, nessas 33 teses. Nós não vamos ler todas aqui, possivelmente, mas eu quero comentar algumas questões aqui que eu acredito que são relevantes para entender o tema da substituição penal. Eu acredito que esse tema da substituição penal, a maneira como ele foi desenvolvido historicamente, explica muito do propósito dele e explica muito da maneira como certos textos bíblicos são lidos. Eu acredito que dentre todos os textos bíblicos, Isaías 53 é um dos que são mais citados em defesa da doutrina da substituição penal, embora isso exija sempre que esses textos sejam lidos de maneira ahistórica, ou seja, para além do seu contexto histórico original e para além do contexto em que esses textos foram lidos no Novo Testamento, da interpretação apostólica que foi dada a esses textos, e também na interpretação patrística. Muitas vezes a doutrina da substituição penal é defendida como sendo histórica a partir de certos recortes dos pais da igreja, mas nós nunca encontramos nos pais da igreja o tipo de mecanismo que a doutrina da substituição penal afirma, ou seja, de que a justiça divina exige, ou que a justiça divina é usada dessa maneira, como uma punição caindo sobre Cristo, a ira divina caindo sobre Cristo, para, de certa maneira, habilitar o perdão divino como uma forma de compensação entre um e outro. Então, nós vemos sempre uma interpretação bíblica que procura ver esse tipo de mecanismo de perdão nos defensores da substituição penal. O que nós nunca vemos é esse mesmo tipo de linguagem ou esse mesmo tipo de mecanismo nas escrituras e nos pais da igreja. Nós vemos sim nas escrituras e nos pais da igreja uma doutrina da substituição, ou seja, a ideia de que Cristo de alguma maneira nos substitui, que ele carrega sobre si os nossos pecados, de que ele é quem nos salva, ele assume a responsabilidade pela nossa salvação, de que ele se identifica conosco. No entanto, a linguagem dos pais da igreja, a linguagem das escrituras é sempre muito mais participativa. Nós vemos Cristo participando na nossa vida para que nós participemos da dele, e não tanto algo como Cristo recebendo sobre si algo e tomando o nosso lugar para que nós possamos assumir o lugar dele. Até mesmo porque o resultado da obra de Cristo é de que nós estamos com ele do lado de lá, e não simplesmente nós tomamos o lugar dele, ele o nosso, e termina aí a história. Como seria a lógica da substituição penal? Pois bem, vamos para as 33 teses. A primeira tese
que eu afirmo, e é importante entender aqui, abrindo parênteses, eu escrevi essas 33 teses, elas são 33 teses contra a substituição penal. Elas não são 33 argumentos ou 33 demonstrações. Elas são 33 teses que eu acredito que podem ser debatidas e que eu acredito que a conclusão delas vai contra aquilo que a substituição penal afirma. Nós podemos ver muito mais do que 33 problemas na substituição penal e nós vemos versões diferentes da substituição penal. Depois de várias críticas que a doutrina da substituição penal sofreu no século XX, pessoas tentaram defender versões renovadas dessa doutrina, e aí, claro, isso exigiria exames aprofundados dessas diferentes versões. Eu acredito que essas versões não melhoram tanto. Eu acredito que a versão original da substituição penal ela sofre de problemas que são irremediáveis. E a única maneira que você tem de fugir desses problemas é criando uma doutrina muito diferente. Pois bem, a primeira tese, a expiação é retratada com diversas linguagens nas escrituras e pode-se argumentar em favor tanto de um modelo substitutivo quanto de um modelo penal, mas a escritura nunca une essas linguagens em um só modelo. Eu acredito que esse ponto aqui é fundamental para entender essa questão. Como eu disse a vocês, nas escrituras nós visualizamos, e nos pais da igreja também, nós visualizamos uma linguagem substitutiva às vezes. E essa linguagem substitutiva é a de Cristo assumindo o nosso lugar, Cristo estando conosco. Mas quando eu digo substitutiva, não é muito mais participativa do que substitutiva. É isso que eu quero dizer. Então, mas nós visualizamos sim Cristo carregando sobre si os nossos pecados e levando esses pecados embora. E nós visualizamos também uma linguagem punitiva. Por exemplo, em Isaías 53, texto que nos fala, que nos diz muitas coisas sobre a obra de Cristo, que ele carregou sobre si as nossas aflições, ele levou sobre si os nossos pecados, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então, esse trecho que nos diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pode ser lido como em termos punitivos. É claro que a expressão hebraica que ali é utilizada não diz respeito estritamente a uma punição, mas muito mais a uma disciplina. Cristo sofreu a disciplina que nos traz a paz. Isso pode ser interpretado de várias maneiras. Não há por que exigir que aí se veja uma justiça divina que é realizada satisfatoriamente sobre ele. Ou seja, para a gente ver aí a doutrina da substituição penal, a gente precisa dar vários saltos, a gente precisa ver coisas no texto que não estão. E uma coisa que não está nesse texto é substituição. Não existe nesse texto, no capítulo inteiro, uma linguagem substitutiva. Existe sim uma linguagem punitiva, mas essa linguagem punitiva não é nos termos da doutrina da substituição penal. Nós vemos nas escrituras algo que pode parecer muito desafiador para a mentalidade moderna, que é a ideia de punições coletivas, ou seja, de que em vários momentos todo o povo de Deus, toda a nação, por exemplo, no Antigo Testamento, a nação de Israel sofre pelo pecado de algumas pessoas. E aí, por exemplo, no livro de Lamentações de Jeremias, nós vemos pessoas, o próprio profeta Jeremias lamentando o fato de que justos estavam sofrendo por ímpios e pessoas estavam carregando o pecado de outras. E nós vemos esse conceito no Antigo Testamento, tanto com respeito à função sacerdotal. Deus diz no livro de Levítico que os sacerdotes carregariam o pecado do povo. E isso quer dizer, no fim das contas, que eles teriam a responsabilidade de trazer ao povo purificação. Ou seja, eles levariam sobre si um peso, uma responsabilidade, uma carga. Eles ajudariam o povo a carregar isso. Ou seja, no fim das contas, essa ideia de que o sacerdote carregava o pecado do povo não é substitutiva, é uma responsabilidade participativa. O povo participaria, o sacerdote participaria dos pecados do povo ou da responsabilidade em purificar os pecados do povo, melhor dizendo. Pois bem, nós vemos aí uma linguagem punitiva, sim, punitiva, no Antigo Testamento, e nós vemos figuras como, por exemplo, o profeta Daniel, nós vemos Esdras e Neemias, de certa maneira lamentando e pedindo perdão pelo pecado do povo, como que penitenciando-se pelo pecado do povo, assumindo esse lugar. E nós podemos ver Cristo dessa maneira também, como sofrendo as consequências do pecado do povo. Não podemos nos esquecer que esse texto de Isaías 53, esse trecho, na realidade, essa parte do livro do profeta Isaías, foi escrita num contexto
exílico ou pós-exílico, como podemos dizer. Os teólogos, os exegetas podem debater essa questão, mas nós podemos visualizar esse trecho, os capítulos 40 a 55 do livro do profeta Isaías, o Deutero-Isaías, ou segundo Isaías, como escrito num contexto exílico ou pós-exílico. E por isso esses capítulos, eles falam do povo israelita sofrendo as consequências do exílio, sofrendo as consequências do seu pecado. E por isso, nós visualizamos o capítulo 53 como consequência disso. Ou seja, esse capítulo 53 fala de uma punição sofrida por alguém, pelo servo do Senhor. No livro, no segundo Isaías, o servo do Senhor é a nação de Israel como um todo. Várias vezes, em vários momentos ao longo desses capítulos, nós vemos que o servo do Senhor é a nação de Israel. E por isso, nesse capítulo 53, existe um afunilamento do servo do Senhor em uma figura, em um personagem que sofre pelos pecados de todos. Pois bem, o próprio Cristo é nascido nesse contexto. Cristo é nascido num contexto, nós podemos dizer, pós-exílico. O povo de Israel havia retornado à sua terra, mas espiritualmente continuava um povo exilado. A monarquia original de Israel nunca mais foi restaurada, a linhagem davídica nunca mais foi restaurada, e por isso o povo israelita sofria ali as consequências do exílio. O povo ali sofria aquele castigo. E por isso, eles sofrem aquilo que foi feito em gerações anteriores. Vários salmos lamentam isso, lamentam essa situação triste do povo de Israel. E esse texto de Isaías 53, esse cântico do segundo Isaías, foi escrito nesse contexto, nesse ambiente de sofrimento do povo israelita. Pois bem, quando nós dizemos que naquele momento o servo do Senhor estava sofrendo pelos pecados do povo, que recebeu o castigo do pecado do povo, nós temos que entender, o povo israelita estava sofrendo um exílio na sua própria terra. Ou seja, eles estavam sob o poder de nações estrangeiras, como estavam desde o início do exílio, sob o poder de uma nação estrangeira. Nesse momento agora, os romanos. E o povo não entendia, na época de Jesus, o povo não entendia que havia um motivo espiritual por trás desse cativeiro em sua própria terra, desse exílio em sua própria terra, que era uma condição espiritual, algo espiritual que precisava ser quebrado. E o próprio Cristo sofre sobre si a punição nas mãos do Império Romano. Ou seja, Cristo recebeu em si o sofrimento de Israel, Cristo recebeu em si a punição das mãos do Império Romano. Ele foi castigado pelos romanos sob instigação das lideranças judaicas da época, sim, sob instigação do povo de Jerusalém, sim, mas sofreu das mãos do Império Romano. E por isso, naquele momento, o povo, tanto judeus quanto romanos, estavam unidos para fazer com que Cristo sofresse. Esse é o sentido de Isaías 53. Cristo estava ali sofrendo as consequências do pecado do povo israelita de gerações anteriores. Então é nesse sentido que ele estava sofrendo o castigo que nos traz a paz. Não existe uma linguagem substitutiva, como se os pecados todos cometidos por toda a humanidade ou por todos os eleitos, enfim, estivessem naquele momento sobre o nosso Senhor substitutivamente. De alguma maneira eles estavam sim, mas não substitutivamente, ou melhor dizendo, não substitutivamente em termos penais. Existe uma linguagem penal, existe uma linguagem substitutiva, mas no texto de Isaías 53 nós vemos uma linguagem punitiva não substitutiva. Cristo está sofrendo junto. Ele está sofrendo inclusive mais, mas ele está sofrendo aquilo que todo o povo israelita tinha sofrido desde vários séculos. Então, Cristo está ali participando da punição de Israel, como justos em épocas anteriores sofreram, a exemplo do profeta Daniel, a exemplo, já mudando aqui bastante o contexto, do livro de Jó. Jó como um justo que sofre ali o ataque de Satanás, e o próprio Cristo naquele momento sofria. Então nós vemos ali no capítulo 53 de Isaías uma punição que Cristo sofre pelo pecado de Israel. Então, esse texto de Isaías 53 é depois usado no Novo Testamento pelos apóstolos, é usado, por exemplo, em 1 Pedro e em outros textos, como
algo muito mais amplo, algo que excede aquilo que é o contexto imediato de Isaías 53, sim, mas nunca em termos penais substitutivos. Ele é usado, inclusive, em termos substitutivos, mas nunca em termos penais e substitutivos. Isso é importante entender. Outra questão, a segunda tese, é que a substituição penal não é o evangelho, pois não se encontra em nenhum lugar dos 4 evangelhos. Na realidade, os 4 evangelhos tratam a morte de Cristo de maneiras diferentes, em linguagens diferentes. E nós vemos, por exemplo, no o evangelho de Lucas, que ali a morte de Cristo ela tem aí uma importância, ela tem uma centralidade, sim, mas ela nunca, ou quase nunca, é tratada como expiatória. Nós vamos ter dificuldade de encontrar, tanto no Evangelho de Lucas, quanto nos Atos dos Apóstolos, ou seja, na obra lucana, nós vamos ter dificuldade de encontrar a morte de Cristo sendo explicada em termos expiatórios. Nós encontramos a morte de Cristo, por exemplo, lá em Atos 20, sendo tratada como um tipo de compra, mas nunca em termos expiatórios. Nós vamos ter muita dificuldade. Existem, claro, argumentações aí, mas nós vamos ter muita dificuldade de vê-la em termos estritamente expiatórios. Isso não quer dizer que ela não exista de maneira expiatória em outros lugares, mas é importante distinguir. Expiatório é uma coisa e penal substitutivo é outra. Nós vamos falar disso daqui a pouco. Mas a substituição penal não é o evangelho porque não se encontra em nenhum lugar dos 4 evangelhos. Se isso fosse algo tão central, seria de se esperar que isso fosse encontrado no evangelho de Lucas, de que isso fosse encontrado, por exemplo, nos sermões que nós vemos no livro de Atos dos Apóstolos, que são sermões que procuram explicar a síntese daquilo que seria o Evangelho, né? A mensagem apostólica do Evangelho, a mensagem de salvação, tanto para os judeus quanto para os gentios. Nós vemos ali os apóstolos pregando em vários contextos e jamais eles conectam a morte de Cristo à remissão dos pecados nos termos da substituição penal. Então, não se pode dizer que seja algo central. Eu já vi algumas pessoas que tratam a substituição penal em termos de tanta centralidade que elas chegam a dizer que os evangelhos não têm o evangelho. É algo tão absurdo que dispensa refutação. Mas é algo que é bem comum em muitas pessoas, ou seja, tratar a substituição penal como algo tão importante que engole o evangelho. O evangelho, no fim das contas, os evangelhos deixam de ser o evangelho. Então, a premissa fundamental da substituição penal é a noção de que a justiça de Deus exige absolutamente punição do pecador, impedindo qualquer tipo de misericórdia gratuita. Alguém tem que pagar, fazendo Deus parecer essencialmente um legalista supremo. Então, a premissa fundamental é essa justiça de Deus que exige a punição do pecador. Claro, vários defensores da substituição penal podem ver outras possibilidades, mas nesse momento eles tornam a justiça divina como algo arbitrário. Se a justiça divina admite outra possibilidade de perdão além da punição de Cristo, quando nós dizemos que a punição de Cristo é a maneira justa de nos perdoar, nós entendemos que a justiça divina se torna algo arbitrário, e não é incomum vermos num ambiente calvinista o voluntarismo moral, o voluntarismo ético. Ou seja, a ideia de que, no fim das contas, a soberania divina decide o que é justo ou não. Não podemos dizer que isso é o pensamento de todos os teólogos calvinistas, mas esse tipo de defesa, ou seja, dizer que a justiça divina não exige absolutamente de que isso foi algo que naquele momento Deus julgou como o melhor, torna a justiça divina como arbitrária, como sujeita à sua vontade, ou seja, a vontade divina estaria acima da justiça, ela determina o que é justo. Então, no momento que nós dizemos que é justo Deus perdoar os homens, a justiça se torna sem sentido. Nós esvaziamos de sentido esse é justo ou não é justo, enfim. Então, por isso é que várias pessoas são tentadas a dizer que sim, essa era a única maneira pela qual Cristo, ou Deus, poderia perdoar a humanidade, impedindo qualquer tipo de misericórdia gratuita. Então,
no fim das contas, Deus, na doutrina da substituição penal, ele é visto como essencialmente um legalista supremo, ou seja, para Deus o exercício da sua justiça retributiva é inadiável. O exercício da justiça retributiva, punitiva, divina, é inevitável, enquanto a misericórdia divina ela é fortuita. Então, não existe um desequilíbrio na doutrina da substituição penal quando aplicada à justiça divina, na medida em que a justiça se torna principalmente punitiva e só excepcionalmente uma justiça que nos leva à misericórdia, o que admite a misericórdia. A misericórdia ela tem que encontrar na doutrina da substituição penal, nessa versão, um tipo de espaço para trabalhar que não existe normalmente, ou seja, não é parte normal do exercício da justiça divina o perdão gratuito. O que existe é apenas um espaço criado por Deus em que ele pode poupar certas pessoas. Então, esse é um problema particularmente importante. Na quarta tese, nós dizemos que a Escritura não declara que a ira de Deus caiu sobre Cristo. Ele nos livra, mas não se tornando alvo da ira de Deus em nosso lugar. Esse é um ponto importante, porque os defensores da substituição penal, em geral, são defensores do princípio sola scriptura, e às vezes numa versão radical desse princípio em que tudo precisa estar estritamente afirmado ou defendido nas escrituras, ou a escritura precisa de alguma maneira nos levar a ver isso, a nos levar a ver todas as doutrinas lá. Então, é fato que a escritura não declara que a ira de Deus caiu sobre Cristo. E nesse ponto, nós vemos várias defesas que me parecem absurdas, como, por exemplo, quando Cristo está no Getsemane e ele ora pedindo que o cálice passe dele. Várias pessoas visualizam aí o cálice da ira divina. Várias vezes no Antigo Testamento Deus fala do cálice da sua ira, e os defensores da substituição penal veem aí o cálice da ira caindo sobre Cristo. A crucificação seria o cálice da ira caindo sobre o nosso Senhor Jesus Cristo. O que é estranho, porque seria a ira divina, não é só a ira do Pai, a ira divina é a ira também do Filho e do Espírito Santo. Então Cristo de alguma maneira está irado consigo mesmo. Já é absurdo quando nós referimos ao Pai, quanto mais ao Filho irado sobre si mesmo. Então, nós vemos que a Escritura nos ensina em vários momentos que Cristo nos livra da ira divina, a ira futura, mas em nenhum momento isso tem nada a ver com Cristo ser alvo dessa ira. Ele nos livra dessa ira, mas ele jamais se torna alvo dessa ira. Ele não pode ser alvo dessa ira porque ele é o próprio Deus. Ele não pode ser alvo de sua própria ira. Deus não pode estar irado consigo mesmo. Então, nós não vemos isso nas Escrituras. A Escritura não declara, e também, não só não declara, como não há nela nada implícito que nos leve a entender que a ira de Deus caiu sobre Cristo. E esse aí é o ponto mais importante. Ou seja, nem tudo aquilo que é doutrina cristã está declarado nas Escrituras ou é explícito nas Escrituras, mas toda a doutrina cristã está de alguma maneira implícita na Escritura Sagrada. Pois bem, na Escritura Sagrada jamais está implícita a ideia de que a ira de Deus caiu sobre Cristo. Algumas pessoas visualizam ou supõem ou conjecturam essa ira em vários textos, ou a partir de vários textos, mas em nenhum deles é possível provar ou demonstrar que está implícita, logicamente, a ira de Deus caindo sobre Cristo. Não, em nenhum momento. Como eu disse, não podemos ver a ira de Deus nesse cálice que cai sobre Cristo, porque o próprio Cristo prometeu que os apóstolos, que os seus discípulos receberiam também esse cálice, que eles beberiam também do cálice que Cristo estava destinado a receber. Então isso não pode ser o cálice da ira divina, justamente porque se fosse o cálice da ira divina recebido substitutivamente, ele o receberia para que os seus discípulos não recebessem. E a lógica de Cristo ali não é essa, a lógica é participativa. Eles iriam sofrer também.
o mesmo cálice que Cristo sofreu. Então isso não pode ser uma substituição penal, até porque na lógica da substituição penal, Cristo recebe algo que ninguém mais poderia ou seria capaz de receber por outros, e os apóstolos receberam sim. Então, e nós podemos dizer que nós também, mas enfim, sem tentar extrapolar o tema, não é possível ver aí o cálice da ira divina caindo sobre Cristo. Não há argumento que se sustente, demonstrando que a ira divina caiu sobre Cristo. É claro que várias versões da substituição penal não procuram afirmar isso, mas se nós entendemos que a ira divina é simplesmente sua justiça punitiva, retributiva e punitiva, é uma consequência. É uma consequência dizer que a ira divina caiu sobre Cristo, mas isso não existe na linguagem dos apóstolos. Quinta tese. A salvação e o perdão não dependem de fazer com que essa ira caia sobre o inocente, pois Deus abomina a morte do inocente, e sua justiça exige que cada um morra por seu próprio pecado. Não obstante, Cristo era um inocente e sofreu por nós, para a nossa salvação. Pois bem, vamos aqui por parte. Primeiro, a salvação e o perdão não dependem de fazer que essa ira caia sobre o inocente, pois Deus abomina a morte do inocente. Isso nós lemos, por exemplo, lá em Provérbios 6, e no fim das contas isso é o motivo pelo qual Deus diz que não devemos matar, porque ele abomina a morte do inocente. Como Deus pode abominar a morte do inocente e considerar justo ele mesmo matar um inocente? É isso que é incompreensível. É claro que a morte de Cristo fez parte, sim, da providência divina. Ali é o próprio Deus que se entrega por nós. Mas não como se Deus arquitetasse a morte de Cristo como que aprovando a morte do inocente. Aquilo ali está dentro da providência divina, mas Deus não aprova os atos em que essa morte aconteceu, a injustiça que é a morte de um inocente. E por isso, uma injustiça não pode desfazer outra injustiça. Não é possível que uma injustiça cometida contra Cristo desfaça a injustiça que nós cometemos como seres humanos dos nossos pecados. Então, a lógica pela qual a morte de Cristo leva os nossos pecados é outra lógica bem diferente dessa. E a justiça divina exige que cada um morra pelo seu próprio pecado. Isso nós vemos em Deuteronômio, em Ezequiel. Existe uma linhagem, uma tradição aí no Antigo Testamento que procura enfatizar isso. A justiça exige que cada pessoa morra pelo seu próprio pecado. Óbvio, é claro, que como eu disse, no Antigo Testamento nós vemos também punições coletivas, pessoas inocentes sofrendo por outras pessoas. E isso nos traz uma certa perplexidade. Mas nós não podemos dizer que existe aí uma justiça quando alguém é condenado pelo pecado de outra pessoa substitutivamente. Ou seja, nós como juízes, coloquemos-nos na situação de juízes em que tem que aplicar a justiça divina. Não estou falando de justiça humana. Nós temos que aplicar a justiça divina. E seria justo que nós, como juízes, admitíssemos que um inocente fosse punido. Não estou dizendo que o inocente sofresse. Cristo sofreu pelos pecados dos outros. Mas seria justo admitir que um inocente sofresse pelos pecados de outra pessoa como punição. Nós, como juízes, jamais deveríamos admitir isso. Jamais seria admissível. Claro, nós podemos admitir que alguém pague uma fiança por outra pessoa, nós podemos admitir, às vezes, que pessoas sofram pelos pecados de outras, mas jamais que sejam punidas. Essa punição seria estritamente injusta, seria a morte de um inocente, algo que a justiça divina não pode acolher, e por isso aquilo que aquelas pessoas fizeram contra Cristo é pecado. Simples. Então, pelo contrário, Cristo nos livra dessa ira, sendo alvo do amor do Pai e absorvendo-nos nesse amor. Isso é uma afirmação, essa sexta tese é uma afirmação que eu fiz e que exige uma certa compreensão da união mística entre nós e Cristo. E essa união mística significa que nós estamos unidos a Cristo espiritualmente, de maneira que participamos daquilo que Ele é. Então, a nossa transformação, a nossa santificação, no fim das contas, é a recepção daquilo que Cristo é em nossas próprias vidas. Nós somos progressivamente transformados, ou transformados de glória em glória, como diz o apóstolo Paulo. Então, Cristo nos salva não sendo alvo da ira divina, mas sendo alvo do amor do Pai.
Cristo, ele recebe em si o amor do Pai da maneira mais infinita, da maneira mais completa, da maneira mais perfeita, de uma maneira que para nós é incompreensível. E por isso, recebendo a cada um de nós nele mesmo como parte do seu corpo, nós nos conectando a ele espiritualmente, nós somos alvo também desse amor do Pai. Isso é a nossa filiação no fim das contas. Nós nos tornamos filhos do Pai através da filiação que o próprio Jesus tem. Nós nos tornamos filhos através do Filho. E, portanto, assim nós somos alvo do amor do Pai que supera qualquer um dos nossos pecados. Então, é muito mais Cristo está sendo alvo do amor do Pai e nos absorvendo nesse amor, do que sendo alvo da ira divina e absorvendo essa ira. Então, sétima tese, o conceito de satisfação da ira de Deus não é bíblico, portanto, nunca é empregado com respeito à salvação. Esse ponto é importante, essa tese é importante, quanto àqueles que defendem a substituição penal como sendo algo que é a lógica bíblica ou a lógica dos autores apostólicos. Esse conceito de satisfação que é utilizado nessa doutrina não é bíblico. Nós não vemos, na realidade, a justiça divina na Escritura sendo tratada como satisfatória, como tendo um tipo de compensação. A justiça divina, isso pode ser lido em todos os livros, em todas as obras de teologia do Antigo Testamento. Existe no Antigo Testamento e ao longo da Escritura, Antigo e Novo Testamento, uma lógica da justiça divina que não está limitada ao que nós chamamos de justiça retributiva. A justiça divina nas Escrituras, ela é também retributiva. Existe um funcionamento, uma mecânica retributiva na justiça divina, mas ela não é estritamente retributiva. Na realidade, a justiça divina está muito mais próxima da sua salvação, ou seja, do modo como Deus salva suas criaturas. E falando aqui salvação, não no sentido estritamente cristão, neotestamentário, mas Deus como aquele que resgata a sua criação, resgata as suas criaturas, liberta as suas criaturas e corrige aquilo que há de problemático no mundo. Então a justiça divina, ela é principalmente corretiva nas Escrituras. Ela é a ação divina que corrige o mal que há no mundo. A punição é parte desse processo em que Deus corrige o mundo, mas ela não é a única coisa que acontece quando Deus ele realiza a sua justiça. Então, nós não podemos dizer que a justiça divina exige absolutamente a punição de alguém. Existe sim punição, mas a justiça divina admite outras possibilidades e não devemos achar que a justiça divina está limitada a uma lógica que nós sejamos capazes de compreender. Nós podemos entendê-la de certa maneira, visualizá-la, existe uma analogia para com aquilo que nós entendemos como justiça, mas não podemos dizer que nós agora finalmente compreendemos a justiça de Deus, ela é uma simples retribuição. Não é. A justiça divina ela é realmente incompreensível. Ela é entendível, mas ela é incompreensível. Então, a lógica final e definitiva dela não está ao nosso alcance. E nunca estará. Nós iremos crescer eternamente na compreensão, no entendimento daquilo que ela é, mas ela será sempre incompreensível. Então, ninguém pode resumi-la numa fórmula simples. Todas as fórmulas que nós temos com respeito à justiça de Deus são meramente aproximações. Não podemos reduzir, por exemplo, a justiça divina como dar a cada um o que é seu, entendendo com isso a mesma coisa que a justiça humana. Não é possível. Então, não quero dizer com isso que o conceito de satisfação seja inútil. Na realidade, ele é útil sim, ele é importante, mas ele não explica uma exigência absoluta da justiça divina. Ele é útil em algumas situações, mas não podemos dizer que... E eu visualizo a justiça divina como satisfatória, ou a satisfação dentro da justiça divina, muito mais como uma preocupação de Deus por nós, ou seja, muito mais naquilo que Deus visualiza em nós, nas nossas necessidades humanas, do que propriamente naquilo que o próprio Deus exigiria como retribuição. Nós vemos que no Antigo Testamento, por exemplo, se exigia das pessoas a realização de sacrifícios. E não podemos dizer que esses sacrifícios compravam o perdão divino, mas eles funcionavam de maneira importante para aliviar a consciência das pessoas, para que elas não tratassem o pecado como algo banal e o perdão como algo banal. Ou seja, Deus não queria incentivar o pecado, e por isso, mesmo quando as pessoas pecavam involuntariamente, ou quando pecavam sem pensar, enfim, sem conhecimento, Deus exigia sacrifícios.
Quando as pessoas pecavam voluntariamente, geralmente no Antigo Testamento não havia perdão. Para a maioria dos pecados não há perdão. Mas quando as pessoas pecavam involuntariamente, sem querer, ou sem plena consciência da questão, Deus admitia ali sacrifícios e purificações por esses pecados. E por isso nós podemos dizer que no Antigo Testamento existe aí uma lógica que é próxima ao que nós poderíamos chamar de satisfação. Ou seja, Deus exige que nós façamos algo para satisfazer a sua justiça. Mas essa satisfação é da justiça que está pensando em nós, e não simplesmente que a justiça de Deus funciona com uma matemática. Perdão exige punição. Não funciona assim, até porque os animais e sacrifícios do Antigo Testamento não eram punições, jamais são tratados como punições, a lógica deles é totalmente outra. Eles funcionam sim como um tipo de satisfação da nossa consciência. E a justiça divina, ela atenta para a nossa consciência, ela procura corrigir a nossa consciência para que nós não sejamos levados ou tentados pelo próprio Deus a tratar o pecado como banal. Deus não deseja que nós façamos isso e, portanto, Ele cuida de nós. Então a satisfação é muito mais uma satisfação da nossa consciência, é muito mais uma maneira de evitar a dissonância cognitiva do que uma satisfação de uma justiça abstrata, divina, que exige matematicamente a punição de cada pecado. Não é assim. E aí, por isso, é que nós entramos na questão da propiciação. A propiciação ou satisfação é uma linguagem útil. Como eu disse, é útil, é possível falar do sacrifício de Cristo como um tipo de satisfação, ou pelo menos o sacrifício do Antigo Testamento. Eu não mencionei aí o sacrifício de Cristo, mas existe sim a possibilidade de tratar o sacrifício de Cristo como um tipo de satisfação. Ele satisfaz a justiça divina no sentido de que ele realizou aquilo que era necessário para, ou aquilo que Deus julgou necessário, aquilo que a sabedoria divina julgou como o melhor para a nossa salvação. Então, de certa maneira, ele satisfaz. Ele não satisfaz no sentido de uma retribuição matemática, mas existe uma satisfação aí no sentido de que ele realiza aquilo que a sabedoria divina julgou como o melhor. Então, nós podemos falar dele aí como satisfatório da justiça divina. E nós podemos usar também uma metáfora, que é a metáfora da propiciação. A ideia é que a propiciação é uma linguagem principalmente pagã. E a lógica da propiciação no mundo antigo era satisfazer a ira dos deuses realizando certos atos. Mas propiciação não é fazer a ira cair sobre alguém. Propiciação é afastar a ira. E nós vemos isso, por exemplo, algumas vezes no Antigo Testamento também. Isso não é um conceito exclusivamente pagão. Isso principalmente pagão, mas não é exclusivamente pagão. Nós vemos algo assim no Antigo Testamento, mas nunca como punição, nunca como uma pessoa receber a ira para que outros não recebam a ira. E existe sim a lógica de realizar certos atos para que a ira divina seja desviada. Isso é linguagem figurada. Mas é uma linguagem figurada que tem a sua utilidade, tem o seu funcionamento. Então é possível falar da morte de Cristo como propiciação, sim, mas onde há satisfação da ira, ou seja, onde a ira é realizada, não há propiciação. Propiciar é justamente afastar essa ira. E por isso o perdão divino, por exemplo, no Salmo 78 e em vários outros textos do Antigo Testamento, esse perdão divino é tratado como Deus não realizando sua ira. Ou seja, não existe necessidade na Escritura de que Deus realize a sua ira. Ele pode desviar a sua ira, ele pode não dar largas a toda a sua ira, como diz o Salmo, como dizem textos no Antigo Testamento. Então, onde há propiciação, não há ira. Deus não precisa realizar a sua ira. Isso para algumas pessoas é incompreensível. Deus precisa realizar a sua ira. Então, principalmente aqueles que defendem certas versões da substituição penal, pensam assim, não, Deus precisa realizar a sua ira, senão há uma grande injustiça. Mas isso não é parte da lógica daquilo que a Escritura chama de justiça de maneira alguma. Então, fazer depender a propiciação de uma satisfação da ira é negar a própria propiciação. Ou seja, no fim das contas, a linguagem de Santo Anselmo é muito superior à linguagem da substituição penal. Nós podemos dizer, por exemplo, com Santo Anselmo, que há ou propiciação ou ira. Essa seria uma lógica interessante. E a substituição penal vê as duas coisas juntas, propiciação e ira. A propiciação através do derramar da ira. Então, é algo que para mim é inaceitável. Pois bem,
A nona tese. Aliás, a Sagrada Escritura jamais trata a propiciação em Cristo como propiciação de Deus, ou propiciação da ira de Deus, mas apenas como propiciação pelos pecados. Também por isso, há mais razão para traduzir como expiação e expiar, em vez de propiciação e propiciar. Esse é um tema que os tradutores, os teólogos bíblicos ou eruditos da área da teologia bíblica debatem como traduzir essas expressões gregas e hebraicas. O melhor seria traduzir como expiar ou como propiciar. Eu acredito que a maneira como essas expressões são usadas indica muito. Jamais nós vemos nas escrituras onde a expressão correspondente é usada se falar em que Deus foi propiciado, ou que a ira divina é propiciada, ou que a justiça retributiva divina é propiciada. Fala-se sempre pelos pecados. Pelos pecados. Jamais Deus é alvo dessa propiciação. E é importante fazer essa distinção, porque aí nós vemos que Deus não é alvo da obra de Cristo. A obra de Cristo não tem um propósito de mudar Deus, de transformar Deus, de habilitar Deus a perdoar, ou de reconciliar Deus. A Escritura fala de nós sendo reconciliados com Deus, e não de Deus sendo reconciliado conosco. Deus não é alvo e não pode ser alvo da obra de Cristo. O próprio Deus é eterno, é infinito, ele não pode ser movido por nada que acontece no tempo, mesmo pela crucificação do Senhor. Essa crucificação não pode mover o próprio Deus. Deus, pelo contrário, se move. Deus age através da obra de Cristo. Ele não é movido pela obra de Cristo, ou ele não é habilitado a perdoar pela obra de Cristo. Jamais pode acontecer dessa maneira. E a Escritura respeita essa linguagem de maneira muito interessante. Portanto, a Escritura não declara que os pecados foram imputados ou atribuídos a Cristo. Várias pessoas, e isso é natural, que várias pessoas façam isso, várias pessoas conectam a substituição penal ao tema da dupla imputação. E é natural que façam isso. Faz todo sentido. Ou seja, a lógica é, os nossos pecados foram imputados a Cristo e, portanto, a justiça de Cristo é imputada a nós. Claro que o que não faz sentido aí é que logo em seguida as coisas mudam. A justiça de Cristo está imputada a ele mesmo e a nós. Ou seja, no fim das contas a coisa termina em termos participativos e não substitutivos. Então a substituição seria uma coisa temporária. Isso é algo na matemática da substituição penal que simplesmente não faz sentido. Mas a Escritura não declara e jamais deixa implícito que os nossos pecados foram imputados ou atribuídos a Cristo. Ela diz sim que Cristo carregou os nossos pecados, mas jamais diz que Deus o considerou, Deus Pai considerou seu filho, ou Deus Filho considerou a si mesmo como tendo os pecados dos homens imputados a ele. Então, isso não funciona na lógica da Escritura. Tese 11. A Escritura não declara que Cristo foi condenado ou punido pelos pecados, mas sim que foi moído pelos pecados e que o pecado foi condenado em sua carne. E isso é parte da lógica condenatória com que a Escritura trata a obra de Cristo. Jamais se diz que Cristo foi condenado ou punido pelos pecados dos homens. Jamais isso está implícito. Mesmo naquele texto de Isaías 53 que eu expliquei, jamais se diz que ali Cristo foi condenado ou punido pelos pecados em geral. Existe um contexto além de que Cristo sofre o pecado de Israel da mão de Israel e da mão dos gentios. Mas sim que ele foi moído pelos pecados e que o pecado foi condenado em sua carne. Ou seja, o próprio Cristo, no seu sofrimento, condenou o pecado, mas não que ele foi condenado pelo pecado dos homens. Tese 12. Cristo foi de fato condenado e punido, mas não por Deus. Foi punido injustamente pelos oficiais romanos sob incitação das autoridades religiosas de Jerusalém. A aceitação dessa condenação injusta é parte central do plano divino para a redenção humana. Isso aí já é bem explícito diante daquilo que já é bem claro diante daquilo que eu coloquei anteriormente. Tese 13. A Escritura não declara que Cristo morreu em vez ou no lugar dos pecadores, mas sim que ele morreu para que possamos morrer através dele, não em nosso lugar, mas conosco. Mais uma vez, a lógica que a Escritura utiliza é a lógica participativa. E eu acredito que visualizar a salvação como participativa abre os nossos olhos para ver a salvação como muito mais próxima daquilo que os pais da igreja viram, a salvação como participação na natureza divina de Cristo. Tudo isso como uma linguagem participativa. Então o que a Escritura nos diz é que um morreu, portanto todos morreram.
Não que um morreu, portanto, nós não precisamos morrer. Um morreu, portanto, todos morreram. Todos nós morrimos em Cristo. E por isso a Escritura nos chama a morrer diariamente com Cristo, a carregar a cruz. Cristo não carregou a nossa cruz para que nós não precisemos carregar. Ele não carregou a nossa cruz no nosso lugar, levando essa cruz, e agora não precisamos carregar. Pelo contrário, Cristo carregou, portanto, ele nos habilita a carregar a nossa própria cruz. Então não existe aí uma linguagem substitutiva, mas uma linguagem muito mais participativa. Ele assume substitutivamente, sim, a responsabilidade pela nossa salvação, mas isso abre uma porta participativa dentro da sua obra expiatória. Tese 14. O sacrifício de Cristo não é compreensível sem a doutrina da união mística, soteriológica, sacramental, eclesiológica, através da qual há um compartilhamento espiritual, comunhão entre Cristo e o cristão. As melhores versões da substituição penal reconhecem esse fato. Veja bem, isso aqui é um problema com a maneira como eu acredito que a substituição penal deveria funcionar e não como ela de fato funciona na linguagem de algumas pessoas. Você vê, por exemplo, Calvino afirmando de maneira muito clara, muito explícita, que nós recebemos a salvação através dessa união mística. Portanto, os melhores defensores da substituição penal afirmam, defendem essa união mística entre nós e Cristo. Até aí tudo bem. No entanto, a lógica da própria substituição penal não exige, não tem lugar para ela na união mística. Não tem lugar na substituição penal para a união mística. Cristo ali está sofrendo os pecados que são devidos, está sofrendo a pena que é devida pelos pecados dos homens. Portanto, não existe nada ali que exija uma união mística. Você vê várias pessoas dizendo isso, que Cristo, que nós recebemos os benefícios no tempo. As confissões reformadas, vários teólogos reformados dizem isso, que antes da nossa conversão, antes da nossa salvação, antes do momento que nós recebemos a graça, nós não estamos automaticamente ali perdoados, nós somos perdoados depois desse momento. No entanto, isso não faz sentido. Se o perdão é esse livrar da punição, e Cristo já recebeu a punição, nós já deveríamos nascer perdoados, né? Então não faria sentido você receber perdão no tempo, se aquilo já aconteceu no passado. Enfim, então isso é algo que, embora se afirme pelos melhores teólogos reformados, pelos melhores defensores da substituição penal, embora se afirme a união mística, ela não faz sentido na lógica da substituição penal. Portanto, é algo que é uma contradição no sistema reformado. Não é tanto um problema, não é tanto algo que o sistema reformado precisa receber, é algo que já está lá, mas que contradiz a lógica da substituição penal nas suas melhores versões. Então, é algo que já está lá. E tese 15, a Escritura não declara que os crentes estão automaticamente perdoados, o que seria mais natural se a teoria da substituição penal fosse verdadeira. Suplicamos pelo perdão dos pecados um a um, seguindo a instrução da Sagrada Escritura. Nosso perdão resulta do sacrifício de Cristo, mas ainda assim precisamos ser perdoados. Isso é algo que é consequência do que nós tratamos na tese anterior. Na lógica dos reformados, a partir do momento que nós recebemos o perdão divino, esse perdão é para o resto da vida. Portanto, o perdão divino ele não é recebido em vários momentos da vida, mas ele é recebido para a vida inteira. Esse é um motivo, inclusive, um dos motivos, inclusive, pelos quais, para Calvino e para vários reformados, não há sentido na absolvição sacramental. Ou seja, você já recebeu uma vez o perdão, portanto, não há necessidade de recebê-lo em outros momentos. E aí, claro, isso gera um problema com os vários textos que tratam do perdão sendo recebido ao longo da vida, e não simplesmente de uma vez por todas. Mas esse perdão de uma vez por todas faz todo sentido na substituição penal, pelos motivos que nós tratamos no começo da aula, porque se Cristo já sofreu a punição, não há motivo pelo qual eu precise pedir perdão de novo, de novo, de novo. Esse pedido de perdão seria muito mais pedagógico, ou enfim, diria muito mais respeito a um relacionamento mais profundo com Deus, talvez, do que propriamente um perdão. E, no entanto, a Escritura não faz essa distinção. Ela trata o perdão como sendo recebido e nos mostra que nós ainda temos dívida com Deus. Se Cristo já pagou a nossa dívida, por que no Pai Nosso nós pedimos perdão pelas nossas dívidas? Não faz sentido. Então,
A escritura jamais, a lógica da escritura sagrada jamais trata o perdão como algo recebido automaticamente. Nós não estamos automaticamente perdoados. Nós precisamos pedir perdão pelos nossos pecados. Essa é a lógica, essa é a linguagem da escritura sagrada. E nós vamos ficar por aqui. Eu pretendo fazer uma segunda aula sobre esse tema, tratando das outras teses que falam do sacrifício de Cristo em outros termos e mostrar alguns outros problemas na substituição penal. Eu acredito que isso, até agora, nós podemos ver como a substituição penal se choca com vários temas da soteriologia, se choca com vários temas, inclusive, do sistema reformado. Espero que essa aula tenha sido útil para você. Que Deus te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.